Introdução. Por que parar de se importar faz sentido hoje? Vivemos tempos em que o ar parece pesado, carregado de expectativas que nos empurram para baixo como uma mão invisível. Queremos ser tudo ao mesmo tempo, bem-sucedidos, admirados, impecáveis. Corremos atrás de um ideal que nunca alcançamos. E no fim do dia, o cansaço se instala, não só no corpo, mas na alma. Há uma inquietação que não explica, um vazio que cresce quanto mais tentamos preenchê-lo. E se o segredo não fosse correr mais rápido, mas parar de carregar o que não precisamos? Foi pensando nisso que Michel de Montaigne me veio à mente, quase como um velho amigo que aparece sem avisar. Ele viveu no século XVI, em um mundo de guerras e incertezas, mas suas palavras parecem escritas para o nosso agora. Não era um filósofo de torres altas ou discursos pomposos. Era um homem comum, com uma pena na mão e um olhar curioso, que decidiu refletir sobre o que realmente importa. Seus ensaios são como um espelho, mostram quem somos, com todas as nossas falhas, e nos desafiam a ir delas. Montaigne não é o guia que você encontra em livrarias cheias de promessas fáceis. Ele não entrega receitas de 5 passos ou segredos para o sucesso instantâneo. O que ele oferece é mais sutil, mais verdadeiro. Uma maneira de olhar para a vida que nos tira o peso dos ombros. Sua filosofia não é sobre conquistar o mundo, mas sobre abandonar as batalhas que nunca valeram o sangue. Parar de se importar, para ele, não é desistir. É escolher onde vale a pena lutar. Estamos presos a uma corrente que nós mesmos forjamos. O que os outros pensam, o que o futuro esconde, o que deixamos escapar ontem, tudo isso nos mantém reféns, acordados à noite, remoendo sombras. Montaigne, com sua calma quase irritante, diria que estamos brigando com fantasmas. Ele sabia que a vida é um rio que flui, e nós, teimosos, tentamos segurar a correnteza com as mãos. Soltar para ele é o primeiro passo para respirar de novo. Por que isso importa hoje? Porque estamos cansados de carregar fardos que não pedimos. A busca por significado virou um labirinto, e cada esquina nos cobra mais esforço, mais perfeição, mais respostas. Montaigne, com sua honestidade crua, nos lembra que o sentido não está em resolver tudo, mas em aceitar que nem tudo precisa de solução. Há uma força quieta em deixar ir, em dizer não ao que nos sufoca. Este livro não é um atalho para a felicidade. Não vou te prometer que, ao fechar estas páginas, você terá dominado a arte de viver. O que quero é te convidar para uma conversa, comigo, com Montaigne, com você mesmo, sobre como o desapego pode ser um gesto de coragem. Vamos explorar juntos como largar o supérfluo abre espaço para o que realmente conta. É uma caminhada prática, mas também profunda, porque a vida, como ele sabia, não é para ser controlada, mas sentida. Imagine acordar sem o eco do e se. Um dia em que o julgamento alheio passa por você como vento entre as árvores. Esse é o mundo que Montaigne habitava. E é para lá que quero te levar. Não porque ele tinha todas as chaves, mas porque ele entendeu algo que esquecemos. Nem tudo merece nosso coração. Há uma liberdade escondida no ato de soltar. Uma leveza que só vem quando paramos de nos agarrar ao impossível. O que proponho aqui é simples, mas não é pequeno. O desapego pode nos libertar. Não é sobre virar as costas para o mundo ou abandonar o que amamos, mas sobre encontrar equilíbrio no meio da tempestade. Montaigne nos ensina que, ao largar as amarras, não perdemos nada, ganhamos a nós mesmos. E talvez, só talvez, as coisas comecem a se ajeitar quando paramos de forçar. Escrevi estas páginas com um pé no passado e outro no presente, porque acredito que as ideias de Montaigne não envelhecem, elas se renovam. Elas falam ao nosso tempo, ao nosso cansaço, à nossa busca. Não são lições de um mestre intocável,
mas reflexões de alguém que, como nós, tropeçou e aprendeu a rir disso. Ele nos chama para algo maior, uma vida mais leve, mais nossa. Estamos afogados em ruídos, prazos, comparações, medos. E a voz de Montaigne corta o barulho como uma lâmina afiada. Ele nos diz que o essencial está mais perto do que pensamos, escondido sob o peso que insistimos em carregar. Parar de se importar com o que não importa é um ato de rebeldia, uma escolha que nos devolve o fôlego. Este livro é sobre isso, encontrar o que fica quando soltamos o resto. Não espere fórmulas mágicas aqui. Minha intenção é te guiar por um caminho que Montaigne já trilhou, um caminho de perguntas, não de certezas. Vamos cavar juntos. Desenterrar o que nos prende e descobrir o que nos liberta. O que você está disposto a deixar para trás? É com essa pergunta que começamos. Capítulo 1. A vida e o legado de Montaigne. Michel de Montaigne nasceu em 1533, em um castelo modesto no sudoeste da França, cercado por vinhedos e colinas que pareciam sussurrar histórias. Filho de um comerciante enriquecido e de uma mãe com raízes espanholas e judaicas, ele veio ao mundo em uma época de turbulência. O Renascimento florescia, trazendo consigo um renascer das ideias. Mas também havia o peso das guerras religiosas, que rasgavam a Europa em pedaços. Era um tempo de extremos, de um lado, a luz do humanismo, do outro, a sombra do fanatismo. Desde cedo, Montaigne foi moldado por uma educação fora do comum. Seu pai, um homem excêntrico e visionário, decidiu que o latim seria sua primeira língua. Contratou um tutor alemão que não falava francês, e assim, enquanto outras crianças balbuciavam suas primeiras palavras, Montaigne recitava Cícero. Esse mergulho na antiguidade não era só capricho, era uma aposta na ideia de que o passado podia ensinar algo sobre o presente. E de certa forma, foi o que aconteceu. Ele cresceu, estudou direito, e aos 30 anos já era magistrado em Bordeaux, um cargo respeitável, mas que parecia pequeno para sua mente inquieta. A vida pública, com suas intrigas e formalidades, nunca o prendeu de verdade. Foi a amizade com Etienne de la Boétie, um jovem pensador brilhante, que acendeu algo mais profundo nele. Quando La Boétie morreu de peste, em 1563, Montaigne sentiu o chão tremer. Perder o amigo foi o primeiro golpe que o fez olhar para dentro. Aos 38 anos, ele deu as costas à carreira jurídica e se trancou em uma torre de pedra no seu castelo. Não era um retiro de ermitão, mas um refúgio para pensar. Ali, cercado por livros e com uma vista que se perdia no horizonte, ele começou a escrever seus ensaios. Não eram tratados pomposos ou lições para a posteridade. Eram conversas consigo mesmo, rabiscos de um homem tentando entender o que significa estar vivo. Que sei eu? Essa pergunta, gravada nas vigas da torre, virou seu lema. Montaigne não escrevia para impressionar. Sua prosa era solta, cheia de divagações, como se você estivesse sentado com ele à mesa, tomando vinho enquanto ele contava uma história. Ele falava de tudo, da morte, do amor, da vaidade, até de seus hábitos mais prosaicos, como o jeito que dormia ou comia. Era uma escrita viva, quase desleixada, mas com uma honestidade que desarma. Ele não queria ensinar, queria se descobrir. O contexto em que ele viveu não pode ser ignorado. A França estava despedaçada por guerras entre católicos e protestantes, e o sangue corria nas ruas. Montaigne, católico por nascimento, recusava o fanatismo de ambos os lados. Ele via os homens matando em nome de Deus e se perguntava: onde está a razão nisso? Seu ceticismo não era cinismo. Era um escudo contra a loucura, uma maneira de dizer que certezas absolutas costumam custar caro. Por trás dessa postura,
havia um humanismo profundo. Ele acreditava no homem, não no homem idealizado dos filósofos, mas no homem real, cheio de falhas e contradições. Sou humano, nada do que é humano me é estranho, escreveu, ecoando o poeta romano Terêncio. Para Montaigne, entender a vida não era buscar perfeição, mas abraçar o que nos torna frágeis, imperfeitos, vivos. Seus ensaios não foram um sucesso imediato. Quando publicados em 1580, eram vistos como excêntricos, talvez até irrelevantes. Mas, com o tempo, o mundo começa a ouvir. Shakespeare leu Montaigne e deixou marcas disso em suas peças. Séculos depois, nomes como Nietzsche e Woolf o citariam com reverência. O que começou como um projeto pessoal virou um legado que atravessou gerações. Por que suas ideias ainda ecoam hoje? Porque Montaigne falava de coisas que não envelhecem. Ele questionava o orgulho, ria da vaidade, aceitava a morte como parte do jogo. Em um mundo obcecado por respostas, ele preferia as perguntas. E, mais que tudo, ele tinha uma simplicidade rara. Não se levava tão a sério, e isso o tornava incrivelmente humano. Vivemos em tempos que, à primeira vista, parecem distantes do dele. Nossas guerras são outras, travadas nas telas, nos escritórios, nas nossas próprias cabeças. Mas as angústias são as mesmas. O medo do fracasso, a ânsia por controle, o peso de sermos julgados. Montaigne, com sua torre e sua pena, parece nos olhar de longe e dizer: vocês estão complicando demais. Ele não era um santo, e isso é o que o torna fascinante. Bebia vinho, gostava de mulheres, tinha seus humores. Não fingia ser mais do que era. Em um ensaio, chega a confessar que sua memória é tão ruim que às vezes esquece o que acabou de dizer. Essa franqueza é um sopro de ar fresco. Nos lembra que a sabedoria não precisa de pedestal. O legado de Montaigne não está em sistemas filosóficos grandiosos. Ele não fundou escolas, nem deixou discípulos organizados. O que ele deixou foi um jeito de pensar, curioso, leve, desconfiado das grandes verdades. Seus ensaios são um convite a olhar para nós mesmos sem medo, a aceitar que não sabemos tudo, e que está tudo bem assim. Hoje, quando o mundo nos cobra certezas, Montaigne nos dá permissão para duvidar. Quando nos afogamos em regras, ele nos lembra da liberdade de sermos quem somos. Sua voz atravessa os séculos porque fala ao que há de mais básico em nós, o desejo de viver sem tantas correntes, de encontrar paz no meio do caos. Ele morreu em 1592, aos 59 anos, durante uma missa em seu castelo. Dizem que estava calmo, como se a morte fosse só mais um capítulo. Não deixou um império, nem uma fortuna, mas algo mais duradouro, um espelho para a humanidade. Seus ensaios são esse espelho. Tortos, imperfeitos, mas sempre honestos. O que Montaigne nos ensina não é uma fórmula. É uma atitude. Ele nos mostra que a vida não precisa ser uma batalha constante. Que às vezes, o maior ato de força é abrir mão do que nos prende. Em um tempo de excessos, ele apostava no equilíbrio, não como ideal, mas como prática. Por isso, ele ainda ressoa. Em um mundo de ruídos, sua simplicidade é um alívio. Em uma era de certezas gritadas, seu ceticismo é um sussurro que acalma. Montaigne não nos dá respostas prontas, mas nos aponta um caminho, o de quem aprende a viver com menos peso. Seu humanismo é o que fica. Ele via beleza na bagunça da existência, nas nossas quedas, nos nossos recomeços. Não era um filósofo de gabinete, mas um homem de carne e osso que escrevia para entender a si mesmo e, sem querer, acabou entendendo a todos nós. Ler Montaigne hoje é como conversar com alguém que já viu o circo pegar fogo e sabe que o show continua. Ele nos desafia a olhar para nossas próprias torres, nossas próprias guerras, e perguntar o que vale a pena carregar.
Sua resposta, ou a falta dela, é o que o torna eterno. Este capítulo é só o começo. Vamos mergulhar na vida dele para entender como um homem do Renascimento pode nos ensinar a desapegar no século XXI. Porque, acredite, as lições de Montaigne não estão presas ao passado, elas estão vivas, esperando por nós. Capítulo 2. O peso de se importar demais. Há um peso que carregamos sem perceber, um fardo que se acumula nos ombros dia após dia. Não é algo que vemos no espelho, mas sentimos na alma, a preocupação constante, como um murmúrio que não cala. Nos importamos demais com o que os outros pensam, com o que o amanhã trará, com os erros que já não podemos consertar. É uma prisão que construímos sozinhos, tijolo por tijolo, até que o ar fica rarefeito. Vivemos sob o olhar invisível de um tribunal que nunca descansa. Cada passo é julgado, cada palavra pesada. O que dirão de nós? Será que fizemos o bastante? A opinião alheia virou um tirano silencioso. E nós, obedientes, nos curvamos a ele. Passamos noites em claro imaginando críticas que talvez nunca venham, ajustando quem somos para caber em moldes que não escolhemos. É exaustivo, mas seguimos assim, como se não houvesse saída. O futuro também nos prende. Fazemos planos como quem empilha cartas, torcendo para que o vento não sopre. E se tudo der errado? E se o que sonhamos não chegar? Vivemos metade do tempo em um amanhã que não existe, roubando a paz do agora. É uma dança ansiosa, um pé na frente do outro, sempre esperando o próximo tombo. O futuro, que deveria ser promessa, virou ameaça. E o passado? Esse nos segura com garras ainda mais firmes. Os fracassos, as palavras malditas, as chances perdidas, eles voltam como fantasmas, sussurrando culpas que não soltamos. Nos importamos tanto com o que já foi que esquecemos de viver o que é. Carregamos arrependimentos como medalhas pesadas, orgulhosos da dor que nos infligimos. É um ciclo que não quebra. Michel de Montaigne conhecia esse peso. Ele viveu em um tempo de incertezas brutais, guerras, peste, morte à espreita. Mas se recusava a deixar que isso o engolisse. Em seus ensaios, ele escreve sobre a vida com uma leveza que desconcerta. Não era um otimista cego, mas alguém que olhou para o abismo e decidiu não se curvar. Para ele, se importar demais era dar poder ao que não podemos mudar. Pense na morte, por exemplo. Hoje, fugimos dela como se fosse um segredo sujo, algo a evitar a todo custo. Montaigne a encarava de frente. A morte é só um instante, dizia. Por que sofrer por ela a vida inteira? Ele não tinha medo de morrer porque aceitava que ela viria. E pronto. Essa aceitação não era morbidez. Era alívio. Soltar o pavor da morte era, para ele, o primeiro passo para viver de verdade. A incerteza, outro monstro que nos atormenta, também não o abalava. Enquanto nós nos debatemos por respostas, ele abraçava as perguntas. Que sei eu? Essa frase não era derrota, mas liberdade. Montaigne sabia que o mundo é um palco de dúvidas, e tentar controlá-lo é como segurar fumaça. Ele nos ensina que a mente se alivia quando paramos de exigir certezas que nunca teremos. Nós, por outro lado, vivemos agarrados a ilusões de controle. Nos importamos com o que foge das nossas mãos. O trânsito, a opinião do vizinho, o clima de amanhã. É uma luta inglória, mas insistimos, como se o esforço fosse nos salvar. Montaigne riria disso. Para ele, o segredo estava em distinguir o que depende de nós do que não depende, e deixar o resto ir. O peso de se importar demais é uma escolha, mesmo que não pareça. Cada vez que nos perdemos em preocupações, colocamos mais uma pedra na mochila. Montaigne não era perfeito. Ele tinha seus medos, suas fraquezas,
mas entendia que a vida não precisava ser um fardo. Ele escrevia para se livrar desse excesso, para encontrar um caminho mais leve. Veja como ele lidava com a opinião dos outros. Em um tempo em que a honra era tudo, Montaigne confessava suas falhas sem pudor. Sou preguiçoso. Minha memória é um caos, dizia, quase com orgulho. Ele não se importava em parecer fraco, porque sabia que a força de verdade está em ser quem se é, sem máscaras. Nós, enquanto isso, nos esgotamos tentando agradar. O futuro, para Montaigne, era um convidado que chega sem aviso. Ele não o temia nem o planejava obsessivamente. Minha arte é viver, escreveu, e vivia mesmo um dia de cada vez. Não havia espaço para ansiedades que o tirassem do presente. Era uma sabedoria prática, nascida de quem já tinha visto o bastante para saber o que importa. O passado, ele também soltava. Não que esquecesse, seus ensaios são cheios de memórias, mas não se deixava acorrentar por ele. Erros eram lições, não correntes. Nós, ao contrário, transformamos o ontem em um juiz implacável, nos punindo por coisas que já não mudam. Montaigne nos desafia a virar a página. Se importar demais nos rouba o ar. É uma verdade que sentimos na pele, mas raramente enfrentamos. Passamos tanto tempo olhando para fora, para os outros, para o que foi, para o que será, que esquecemos de olhar para dentro. Montaigne fez o oposto. Sentou-se na sua torre e se perguntou o que valia seu tempo. A resposta era simples, muito pouco. Ele não era um pregador de indiferença. Não dizia para abandonar o amor, os sonhos, a vida. Seu desapego era seletivo, uma escolha de onde colocar o coração. Nos importamos com tantas coisas pequenas que as grandes se perdem. Montaigne nos chama a inverter isso, a guardar energia para o que realmente nos move. Pense no alívio de soltar uma mala pesada depois de horas carregando-a. É assim que Montaigne viu o ato de parar de se importar com o supérfluo. Não era fraqueza, mas força. A força de quem sabe o que pode carregar. Nós, enquanto isso, tropeçamos sob o peso de fardos que ninguém nos obrigou a pegar. A aceitação da morte e da incerteza, como ele fazia, não é fácil. Exige coragem para olhar nos olhos do que tememos e dizer: você não manda em mim, mas é exatamente aí que a mente se acalma. Montaigne não prometia a paz eterna, mas mostrava um caminho para ela. Um caminho que passa por largar o que nos sufoca. Nós vivemos como se a vida fosse uma prova, e cada erro, uma nota vermelha. Ele a via como um passeio, às vezes torto, às vezes belo, mas sempre nosso. Se importar demais é tentar consertar o que não está quebrado. Montaigne sabia disso, e seus ensaios são um lembrete constante. O peso que carregamos não é inevitável. Ele cresce porque o alimentamos, porque damos a ele mais poder do que merece. Montaigne nos oferece uma saída: parar, respirar, escolher. Não é sobre virar as costas para o mundo, mas sobre decidir o que merece entrar nele. Hoje, estamos presos em um ciclo de ansiedades que ele já conhecia. Mas sua voz corta o ruído, clara como um sino. Você não precisa carregar tudo. É um convite simples, mas revolucionário. E, se o ouvirmos, talvez percebamos que o alívio estava ao nosso alcance o tempo todo. Capítulo 3. O primeiro passo: aceitar o que não controlamos. Há uma linha invisível que separa o que podemos moldar do que simplesmente acontece. Passamos a vida tentando apagá-la, como se pudéssemos agarrar o mundo inteiro com as mãos. Queremos domar o tempo, os outros, o destino, tudo o que escapa por entre os dedos. Mas essa luta nos deixa exaustos, presos a uma corrente que puxamos sem nunca vencer. O primeiro passo para a leveza, então, é simples: aceitar o que não controlamos. Esse não é um pensamento que vem fácil.
Somos ensinados a acreditar que esforço é tudo, que basta querer para fazer acontecer. Mas a vida, com seu jeito teimoso, nos mostra o contrário. O vento sopra onde quer, as pessoas mudam sem aviso, ou amanhã chega com surpresas que não pedimos. Nos debatemos contra isso, como crianças birrentas, até que o cansaço nos obriga a parar e olhar. Michel de Montaigne sabia dessa linha melhor que ninguém. Em seus ensaios, ele desenha essa fronteira com uma clareza quase brutal. Minha arte e profissão é viver, escreveu. E essas palavras carregam um peso sutil. Para ele, viver não era dominar, mas dançar com o que vem. Um passo de cada vez, sem tentar forçar a música. Era uma escolha consciente de focar no que está ao alcance. Pense no que está em nossas mãos. Podemos escolher o que dizer, o que fazer hoje, como tratar quem cruza nosso caminho. Isso é nosso. Agora pense no resto. O que os outros pensam de nós. O que o futuro guarda, o que já passou. Isso nos escapa, por mais que tentemos segurar. Montaigne nos pede para ver essa diferença, não como derrota, mas como alívio. Aceitar o que não controlamos não é desistir. É um ato de coragem, uma recusa em gastar energia com o que não muda. Nos importamos tanto com o que foge de nós que esquecemos o que podemos tocar. Montaigne, sentado em sua torre, olhava para o caos do mundo, guerras, morte, incertezas, e decidia onde colocar o coração. Ele escolhia o presente, porque o resto era ilusão. O presente é o que temos. Não é perfeito nem seguro, mas é nosso. Minha arte é viver, não é um grito de guerra, mas um sussurro de paz. Montaigne não corria atrás do amanhã, nem se afogava no ontem. Ele ficava aqui, com os pés na terra, sabendo que o agora é o único lugar onde a vida acontece. Nós, enquanto isso, vivemos em outro tempo que não existe. Por que é tão difícil soltar? Porque achamos que largar é perder. Se não controlarmos o que os outros dizem, seremos fracos. Se não planejarmos cada passo, seremos tolos. Mas Montaigne vira essa lógica de cabeça para baixo. Para ele, o verdadeiro poder está em saber o que deixar ir. É uma força quieta, que não precisa gritar. Imagine o peso que cai quando aceitamos que não mandamos no vento. Não é sobre virar as costas para a vida, mas sobre parar de brigar com ela. Montaigne escrevia sobre isso com um sorriso nos lábios. Ele sabia que o mundo não se curva à nossa vontade, e isso era libertador. Soltar o que não controlamos é como abrir as janelas de uma casa abafada. Nós, ao contrário, vivemos trancados. Nos preocupamos com o que foge, como se pudéssemos consertar o incerto com mais esforço. O que os outros vão pensar? E se tudo der errado? Essas perguntas nos consomem, mas Montaigne as deixava passar. Ele não as ignorava. Apenas não lhes dava o trono. Sua arte era viver, não prever. O desapego que ele propõe começa pequeno. Não é preciso abandonar tudo de uma vez. Comece com uma coisa: a opinião de alguém que não te conhece. Um plano que não depende só de você. Um arrependimento que já não muda. Solte isso, e veja como o ar fica mais leve. Montaigne fazia assim. Escrevia sobre suas falhas, suas dúvidas, e as deixava ir. Ele não era um monge em meditação. Gostava de vinho, de conversas, de uma boa brisa. Mas entendia que a vida é curta demais para se prender ao que não podemos segurar. Minha profissão é viver. Era um lembrete de que o presente é o campo onde plantamos. O resto é solo que não nos pertence. Nós, por outro lado, plantamos em terras alheias. Queremos colher onde não semeamos, controlar o que não é nosso. O resultado é uma colheita de ansiedade, de noites mal dormidas, de culpas que carregamos como troféus. Montaigne nos chama a voltar para casa, para o que está ao nosso alcance, e deixar o resto em paz.
Aceitar o que não controlamos é um exercício diário. Não é algo que se faz uma vez e pronto. A vida vai te testar. Um atraso, uma crítica, um plano que desmorona. Nessas horas, a voz de Montaigne ecoa. E daí? Não é indiferença, mas clareza. Ele nos ensina a rir do que não podemos mudar. Pense na morte, um limite que ninguém escapa. Montaigne a encarava sem drama. Ela vem quando quer, dizia. Por que sofrer antes? Ele não controlava o fim, então vivia o meio. Nós, enquanto isso, tememos o inevitável e esquecemos o agora. Aceitar isso é o primeiro passo para respirar fundo. O futuro também não nos obedece. Podemos sonhar, planejar, mas ele chega com suas próprias regras. Montaigne não se preocupava em adivinhá-lo. Ele o recebia como um hóspede inesperado. Soltar essa ânsia de prever é abrir espaço para o que já está aqui. É um alívio que sentimos na pele. E os outros? Suas palavras, seus julgamentos, nada disso é nosso. Montaigne sabia disso e vivia sem se curvar. Ele escrevia o que pensava, confessava o que sentia, sem pedir permissão. Nós, presos ao que dizem, perdemos o que somos. Aceitar que não mandamos nas opiniões alheias é um presente que nos damos. Esse desapego não nos torna frios. Pelo contrário, nos deixa mais vivos. Quando soltamos o que não controlamos, sobra energia para o que importa. Um abraço, um dia claro, uma ideia que brota. Montaigne vivia assim, com os olhos abertos para o agora, e nos convida a fazer o mesmo. Minha arte é viver, é um chamado. Não é sobre perfeição, mas sobre presença. Aceitar o que não está em nossas mãos não nos diminui, nos cresce. É o primeiro passo para uma vida mais leve, onde o peso do mundo não nos esmaga. Ninguém disse que seria simples. Vamos tropeçar. Vamos querer segurar de novo. Mas Montaigne nos lembra que o erro faz parte, e até isso podemos soltar. O desapego é uma prática, um músculo que fortalecemos com o tempo. Comece hoje com algo pequeno e sinta a diferença. Capítulo 4. A liberdade de ser imperfeito. Vivemos sob a sombra de um ideal que nunca alcançamos. Queremos o trabalho perfeito, o corpo perfeito, a vida perfeita, como se a perfeição fosse um troféu que nos espera no fim da linha. Mas essa busca é uma armadilha, um espelho que nos devolve uma imagem sempre torta. Quanto mais corremos atrás dela, mais nos perdemos. E se em vez de lutar contra nossas falhas, nós as abraçássemos? Michel de Montaigne sabia disso como poucos. Em seus ensaios, ele não se apresenta como um sábio intocável, mas como um homem comum, cheio de rachaduras. Sou preguiçoso, minha memória falha. Meu corpo não é grande coisa, escrevia, com um tom que mistura confissão e riso. Ele não via a imperfeição como um defeito a corrigir, mas como o tecido da própria vida. Para ele, ser humano era ser imperfeito. E isso era motivo de celebração. Nós, ao contrário, tratamos nossas falhas como inimigas. Cada erro no trabalho vira uma prova de fracasso. Cada deslize nas relações, um peso na consciência. Passamos o dia nos medindo contra um padrão que ninguém sustenta, nem mesmo aqueles que parecem perfeitos lá fora. Montaigne olharia para isso e balançaria a cabeça. Ele sabia que a perfeição é uma ilusão que nos rouba o ar. Ele celebrava o que nos torna reais. Em um ensaio, conta como gostava de dormir até tarde ou como se distraía com facilidade. Não era a vaidade, era a honestidade. Ele escrevia sobre suas imperfeições como quem mostra uma coleção de pedras tortas. Cada uma com sua beleza própria. Para Montaigne, a vida não precisava de polimento. Ela brilhava na sua forma bruta. Por que nos cobramos tanto? Porque achamos que o valor está naquilo que fazemos sem errar. Um relatório impecável,
uma conversa sem tropeços, uma foto sem filtros. É assim que medimos quem somos. Mas Montaigne nos vira do avesso. O valor está em sermos, não em parecermos. Ele nos dá permissão para tropeçar e continuar andando. A liberdade de ser imperfeito começa com um passo simples: parar de lutar contra o que não muda. No trabalho, por exemplo, queremos que tudo saia como planejado. Passamos horas revisando, ajustando, temendo o menor deslize. Mas e se aceitássemos que o erro faz parte? Montaigne diria para entregar o que temos, com as falhas e tudo, e confiar que o mundo não desaba. Nas relações, a coisa fica ainda mais clara. Queremos ser o amigo perfeito, o parceiro ideal, o pai ou mãe sem falhas. Mas ninguém é assim, nem precisa ser. Montaigne escrevia sobre suas amizades com uma ternura crua, admitindo que nem sempre dizia as coisas certas. Ele nos ensina a soltar essa pressão. Um pedido de desculpas honesto vale mais que uma máscara de perfeição. E a autoimagem? Essa é a batalha mais dura. Olhamos no espelho e vemos o que falta. O cabelo que não cai bem, os quilos a mais, as rugas que chegam. Montaigne riria disso tudo. Ele não se importava em ser bonito ou forte. Gostava de ser ele mesmo. Parar de buscar a imagem perfeita é abrir espaço para gostar do que já somos. Essa ideia não é só filosofia, é prática. Comece pequeno. No próximo e-mail que escrever, não releia 10 vezes. Deixe um erro escapar, se for o caso, e veja que o céu não cai. O mundo segue, e você também. Montaigne vivia assim, escrevendo seus ensaios sem se preocupar em polir cada frase. O resultado era imperfeito, mas vivo. Nas relações, experimente ser mais real. Diga não sei, quando não souber, admita um erro sem se justificar demais. As pessoas não querem perfeição, querem verdade. Montaigne sabia disso, e construía laços fortes sendo quem era, não quem achava que deveria ser. Solte a necessidade de impressionar, e veja como os outros se aproximam. Com a autoimagem, o truque é ainda mais simples. Olhe para si, com os olhos de um amigo. Você perdoaria as falhas de alguém que ama? Por que não as suas? Montaigne se aceitava com uma naturalidade que desarma. Ele nos convida a fazer o mesmo, a trocar o julgamento por um aceno gentil no espelho. A imperfeição não é um fardo, é uma porta. Quando paramos de correr atrás do impossível, sobra tempo para o que importa. Montaigne passava horas na sua torre, pensando, escrevendo, vivendo, não porque era perfeito, mas porque era livre. Ele nos mostra que as falhas não nos diminuem, elas nos tornam inteiros. Nós vivemos como se a vida fosse uma prova a passar com nota máxima. Cada dia é uma folha em branco que sujamos com erros, e nos culpamos por isso. Montaigne via a vida como um rascunho, torto, rabiscado, mas cheio de histórias. Ele nos pede para gostar do rascunho, porque é o único que temos. No trabalho, isso significa aceitar que o bom bastante já é muito. Você não precisa ser o melhor em tudo, ninguém é. Montaigne escrevia sem pretensão de ser genial, e acabou sendo eterno. Solte a ideia de que cada tarefa define quem você é, e trabalhe com mais leveza. Nas relações, a liberdade vem de deixar o outro ser imperfeito também. Pare de cobrar o que você mesmo não entrega. Montaigne amava seus amigos com suas falhas, e eles o amavam de volta. É uma troca simples, autenticidade por autenticidade. Tente isso, e veja como os laços ficam mais fortes. Para a autoimagem, o caminho é parar de se comparar. Montaigne não se media contra os outros. Ele se media contra si mesmo, e mesmo assim, com um sorriso. Você não precisa ser o mais bonito, o mais forte, o mais qualquer coisa. Ser você já é o bastante. E isso é uma conquista. A celebração da imperfeição é um ato de rebeldia. Em um mundo que vem de perfeição em cada esquina, Montaigne nos chama a dizer não.
Ele nos dá o direito de errar, de cair, de rir disso tudo. É uma liberdade que não custa nada, mas muda tudo. Essa liberdade não vem de uma vez. É um hábito, algo que se constrói dia a dia. Comece aceitando um defeito, um erro, uma falha, e deixe estar. Montaigne fazia isso o tempo todo, e seus ensaios são prova de que a imperfeição pode ser bela. Você também pode tentar. Ninguém é perfeito, e essa é a boa notícia. Montaigne nos lembra que a vida não exige de nós o que não podemos dar. Solte o peso de ser mais do que humano, e sinta o chão firme sob os pés. É aí que a verdadeira liberdade começa. Capítulo 5. Desapego e relacionamentos. Nossos relacionamentos são como cordas que seguramos com força demais. Queremos que os outros sejam o que esperamos, que nos entendam sem esforço, que preencham os buracos que nem sabemos nomear. Mas essa ânsia nos prende, e os prende também. O amor, a amizade, a família, tudo vira um campo de batalha quando cobramos o que não podemos ter. E se, em vez de puxar, soltássemos um pouco? Michel de Montaigne sabia que as conexões humanas não sobrevivem ao peso das expectativas. Em seus ensaios, ele fala das pessoas com uma ternura crua, sem pedir que elas fossem mais do que são. Para ele, o segredo de um laço forte não estava em controlar o outro, mas em deixar livre, e em sermos livres também. Era uma dança de autenticidade, não um jogo de exigências. Nós, por outro lado, vivemos contando pontos. Quantas vezes alguém nos ouviu? Quantas nos decepcionou? Transformamos relações em contratos invisíveis, cheios de cláusulas que nunca assinamos. Queremos que o amigo esteja sempre disponível, que o parceiro adivinhe nossos silêncios, que a família nunca fale. Mas ninguém suporta esse peso, nem nós mesmos. Montaigne nos oferece outro caminho. Ele acreditava que o verdadeiro vínculo nasce quando soltamos as rédeas. Menos expectativas, mais espaço para o que é real. Ele não escrevia sobre relações perfeitas, porque sabia que elas não existem. Em vez disso, falava de relações vivas, tortas, imperfeitas, mas cheias de verdade. Pense na amizade dele com Etienne de La Boétie. Em um ensaio famoso, Montaigne descreve esse laço com palavras que cortam o coração. Porque era ele, porque era eu. Não havia porquês complicados, nem listas de qualidades. Eles se encontraram na juventude, em Bordeaux, e algo clicou. Uma conexão tão pura que não precisava de explicação. Era uma amizade sem amarras e por isso tão rara. Mas La Boétie morreu cedo, levado pela peste aos 32 anos. Montaigne ficou com o vazio, e seus ensaios transpiram essa perda. Ele não romantiza a dor, mas também não a rejeita. Se eu pudesse tê-lo de volta, faria tudo igual, escreve, com uma honestidade que desarma. Ele não se prendeu ao que perdeu. Aceitou, sentiu, seguiu. Era o desapego em ação. Nós, enquanto isso, nos agarramos às relações como se fossem eternas. Quando alguém nos decepciona, guardamos mágoa como um tesouro amargo. Quando alguém se vai, nos culpamos por não ter feito mais. Montaigne nos olharia com um meio sorriso e diria: vocês estão carregando o que não é seu. Ele sabia que as pessoas vêm e vão, e que isso não diminui o que foram. O desapego nas relações não é frieza. É abrir mão do que não controlamos, os humores do outro, as escolhas dele, o tempo que ele fica. Montaigne amava profundamente, mas sem sufocar. Sua amizade com La Boétie não tinha regras. Era livre, e por isso tão forte. Nós, presos às nossas demandas, sufocamos o que poderia florescer. Na prática, isso muda tudo. Pare de esperar que o outro te complete. Ninguém pode, nem deve. Montaigne não pedia a La Boétie que fosse seu espelho, ele o queria como era, com suas ideias, seus silêncios. Tente isso,
Deixe o amigo cancelar um plano sem levar para o pessoal. E veja como o laço respira. Com a família, o desapego é ainda mais vital. Queremos que pais, irmãos, filhos sejam como imaginamos, mas eles têm suas próprias almas. Montaigne escrevia sobre os dele com carinho, mas sem ilusão. Eram humanos, não santos. Solte a ideia de que eles te devem algo, e o amor fica mais leve. No amor romântico, a lição é a mesma. Esperamos que o parceiro seja tudo: amigo, amante, conselheiro. E nos frustramos quando ele falha. Montaigne, que se casou e teve filhos, nunca fala da esposa como um ideal. Ele a aceitava como era, sem forçar um conto de fadas. Menos cobrança, mais presença. É assim que o amor dura. A autenticidade é o que fica quando soltamos. Montaigne não fingia nas suas relações. Ele se mostrava inteiro, com falhas e tudo. Sou assim, parecia dizer. E você? Quando paramos de nos moldar para agradar, os outros também se sentem livres para ser quem são. É uma troca honesta. Tente isso com um amigo. Diga o que pensa, sem floreios, e ouça sem julgar. Montaigne fazia isso com La Boétie. Eles falavam de política, de vida, de morte, sem medo de discordar. O resultado não era conflito, mas proximidade. A verdade, mesmo imperfeita, une mais que a máscara. Com a família, seja você primeiro. Não esconda o que sente para manter a paz. Fale, mas sem exigir que te sigam. Montaigne escrevia sobre suas emoções com uma franqueza que desconcerta. E isso o mantinha inteiro. Solte a necessidade de harmonia forçada, e a relação ganha raízes. No amor, o desapego é um presente. Pare de esperar que o outro te salve. Ele não pode. Montaigne sabia que cada um carrega seu próprio peso, e o melhor que podemos fazer é caminhar juntos, não um sobre o outro. Deixe o parceiro respirar. E você também vai. Essa liberdade assusta no começo. E se soltarmos demais e ficarmos sozinhos? Mas Montaigne nos tranquiliza. Os laços que resistem ao desapego são os que valem. Sua amizade com La Boétie não precisava de corrente para ser eterna. Os nossos também não. O desapego não afasta, aproxima. Quando paramos de cobrar, sobra espaço para o que é espontâneo. Montaigne vivia isso na pele, rindo com os amigos, escrevendo sobre eles com afeto. Ele nos ensina que as relações não precisam de perfeição, só de verdade. Ninguém disse que seria fácil. Vamos querer segurar, consertar, moldar. É humano. Mas Montaigne nos puxa de volta. Deixe ser. Ele amava sem possuir. E isso o mantinha leve. Tente soltar uma expectativa hoje e sinta o que muda. A lição de La Boétie fica como um farol. Eles se encontraram sem forçar, se perderam sem amargura. Montaigne não prendeu o amigo na memória como um ídolo, deixou-o ir. E o levou consigo. É assim que o desapego constrói relações que duram, mesmo quando acabam. Capítulo 6. Quando soltar, abre portas. Há um paradoxo na vida que raramente percebemos. Quanto mais apertamos, menos conseguimos. Agarramos nossos planos, nossas ambições, nossos medos, como se soltar fosse nos deixar à deriva. Mas, e se o contrário fosse verdade? E se, ao abrir as mãos, encontrássemos portas que nem sabíamos que existiam? É uma ideia que desafia tudo o que nos ensinaram, mas que carrega uma verdade silenciosa. Pense em alguém que já quis algo com todas as forças. Talvez fosse um emprego, uma relação, um sonho qualquer. Ele lutou, planejou cada passo, perdeu noites de sono, e nada. A porta não se abriu. Então, exausto, ele desistiu de forçar. E foi aí, no momento em que soltou, que algo mudou. Um convite inesperado, uma chance que caiu do céu. Não é mágica,
É o que acontece quando paramos de sufocar a vida. Michel de Montaigne entendia isso, mesmo que não o dissesse em voz alta. Em seus ensaios, ele não corre atrás de grandes conquistas. Ele vive, e as coisas vêm. Tudo começa a dar certo, como diz o título deste livro, não porque ele controlava o mundo, mas porque ele o deixava fluir. Para Montaigne, soltar era abrir espaço, e o espaço vazio sempre atrai algo novo. Lembro de uma história que ouvi certa vez, de um pintor que queria criar a obra perfeita. Ele passava dias ajustando cada pincelada, apagando, recomeçando. O quadro nunca ficava pronto, e ele se afundava em frustração. Um dia, cansado, jogou a tela de lado e começou outra, sem pensar muito. Foi essa, a imperfeita, que chamou a atenção, e mudou sua vida. Ele só viu isso quando soltou a pressão. Nós fazemos o oposto. Queremos que tudo saia como imaginamos, e nos agarramos a essa visão como se fosse um mapa sagrado. No trabalho, forçamos prazos impossíveis. Nas relações, cobramos o que o outro não pode dar. O resultado é um nó que não desata. Montaigne nos olharia com um sorriso torto e diria: deixe ir, e veja o que acontece. Soltar não é desistir, é confiar. É abandonar a ideia de que só o nosso esforço faz o mundo girar. Pense em um rio. Se você tenta segurar a água, ela escapa. Se a deixa correr, ela te leva. Montaigne vivia assim, escrevendo sem se preocupar com a posteridade. E seus ensaios atravessaram séculos. O que ele soltou voltou como legado. Já vi isso na vida de um amigo. Ele queria um cargo alto na empresa. Passava horas se preparando, se cobrando. Nada dava certo. As portas se fechavam. Um dia, ele parou de correr atrás. Aceitou um trabalho menor, sem glamour, só para pagar as contas. Foi ali, sem esperar, que conheceu alguém que o levou aonde ele queria. Soltar abriu o caminho que forçar nunca abriu. Tudo começa a dar certo, não é uma promessa de milagre. É uma observação. Quando paramos de forçar, a vida encontra seu ritmo. Montaigne não planejava ser um grande filósofo. Ele escrevia para si, e o mundo o encontrou. Nós, enquanto isso, planejamos cada passo e tropeçamos no que não vemos. Pense nas vezes que você segurou algo com medo de perder. Um amor que já não fazia sentido, um projeto que te esgotava. Você apertava e nada melhorava. Então, quando finalmente soltou, talvez por cansaço, talvez por clareza, o alívio veio, e com ele, algo novo. É como se a vida esperasse nossa rendição para agir. Montaigne nos ensina isso com sua calma desleixada. Ele não se agarrava a nada, nem à fama, nem ao futuro. Vivia o dia, escrevia o que sentia, e deixava o resto para lá. O resultado? Uma obra que respira, que fala com quem a lê. Soltar, para ele, era o que abria portas, não as que ele batia, mas as que se escancaravam sozinhas. No trabalho, experimente isso. Pare de correr atrás da promoção perfeita. Faça o que está na sua frente, sem calcular cada ganho. Já vi gente que, ao soltar a obsessão, foi notada justamente por isso, pela leveza, pela presença. O que você não força às vezes, vem até você. Nas relações, o efeito é ainda mais claro. Queremos que o outro nos entenda, nos complete, nos salve. Mas quando soltamos essa cobrança, algo muda. Um amigo meu parou de esperar que a namorada fosse perfeita. Ele a aceitou como era, e ela, sem o peso, se abriu como nunca. Soltar trouxe o que forçar afastava. Até nos sonhos, o desapego funciona. Conheço uma mulher que queria escrever um livro. Ela planejava cada capítulo, mas travava. Um dia, jogou os rascunhos fora e escreveu sem regras.
O livro saiu, torto, mas honesto, e encontrou leitores. Montaigne diria que ela abriu a porta ao parar de bater na parede. Tudo começa a dar certo. É o que acontece quando confiamos no fluxo. Não é sobre abandonar os desejos, mas sobre largar a necessidade de controlar. Montaigne vivia assim, e sua vida, cheia de perdas e simplicidades, ganhou um brilho que ele nem buscava. Nós podemos fazer o mesmo. Já reparou como as melhores coisas vêm sem aviso? Um encontro por acaso? Uma ideia que surge do nada. Isso não acontece quando estamos agarrados. Acontece quando soltamos. Montaigne escrevia sobre o acaso com um carinho especial, como se soubesse que a vida gosta de surpreender quem não aprende. No dia a dia, tente isso. Solte uma preocupação pequena. O atraso do ônibus. A resposta que não veio. Deixe estar e observe. Não é que o problema some, é que ele perde o poder sobre você. Montaigne fazia isso o tempo todo, e seus ensaios são cheios dessa liberdade tranquila. O desapego não garante sucesso, mas abre possibilidades. Quando paramos de forçar, o que era rígido amolece, o que era fechado se entreabre. Montaigne não corria atrás da glória, e ela o alcançou. Nós, presos às nossas correntes, perdemos o que poderia ser. Essa ideia assusta, eu sei. E se soltarmos e nada vier? Mas Montaigne nos tranquiliza. O que importa já está aqui. Soltar não é perder, é ganhar espaço. E nesse espaço, a vida faz o que sabe, nos surpreende, nos leva, nos encontra. Tudo começa a dar certo. É o som da porta se abrindo. Não porque forçamos a fechadura, mas porque paramos de bater. Montaigne nos guia com sua voz serena, mostrando que o que soltamos volta de outro jeito, melhor, mais leve, mais nosso. Capítulo 7. A filosofia na prática moderna. Michel de Montaigne viveu há quase 5 séculos, mas suas ideias não ficaram presas na poeira do passado. Ele escreveu sobre a vida com uma clareza que atravessa o tempo. E hoje, em meio ao barulho do nosso mundo, elas brilham ainda mais. Não precisamos de torres ou penas para seguir. Podemos trazer sua filosofia para o dia a dia, com ferramentas simples que nos devolvem o fôlego. Este capítulo é sobre isso. Fazer a sabedoria dele funcionar agora. A primeira ferramenta é a escrita reflexiva. Montaigne passava horas rabiscando seus ensaios, não para impressionar, mas para se entender. Ele jogava no papel suas dúvidas, seus medos, suas bobagens, e saía mais leve. Você pode fazer o mesmo. Pegue um caderno, uma caneta, e escreva o que passa pela cabeça. Não precisa ser bonito. Precisa ser verdadeiro. Não é sobre criar uma obra-prima. É sobre soltar o que pesa. Ontem, por exemplo, escrevi sobre uma discussão boba que me irritou. No fim, percebi que o problema não era o outro, mas minha teimosia. Montaigne fazia isso o tempo todo. Usava a escrita como um espelho. Tente isso por 10 minutos hoje e veja o que reflete. Outra prática é a pausa intencional. Montaigne não corria de um lado para o outro. Ele parava, olhava pela janela, pensava. Hoje, vivemos acelerados, pulando de uma tela para outra sem respirar. Que tal parar? 5 minutos sem nada, sem celular, sem barulho. Sente o chão, ouça o silêncio. É um jeito de trazer o presente de volta. Essa pausa não é luxo, é necessidade. Estamos tão conectados que esquecemos de nos conectar com nós mesmos. Montaigne sabia que a mente precisa de ar, como um campo que descansa para dar frutos. Experimente isso na hora do almoço, ou antes de dormir. O mundo não vai desmoronar se você parar por um instante. A terceira ferramenta é questionar certezas. Que sei eu? Essa era a pergunta que guiava Montaigne. Ele duvidava de tudo. Não por cinismo, mas por curiosidade. Nós, ao contrário, nos agarramos a verdades como se fossem boias. E se soltássemos? Pergunte.
Será que eu sei mesmo? Pode ser sobre uma opinião, um medo, uma briga. A dúvida abre portas. No século XXI, isso é ainda mais vital. Temos afogados em informações, notícias, posts, conselhos, e engolimos tudo sem mastigar. Montaigne nos chama a parar e provar o que nos serve. Na próxima vez que você tiver certeza de algo, vire a pergunta do avesso. Você vai se surpreender com o que encontra. Agora, vamos adaptar isso ao nosso tempo. O digital nos engole. Notificações, telas, uma enxurrada de ruídos. Montaigne, que amava a quietude da sua torre, diria para desconectar. Não é sobre virar eremita, mas sobre escolher. Deixe o celular de lado por 1 hora. Veja como o dia fica mais claro sem o zumbido constante. Eu fiz isso semana passada. Desliguei tudo por uma tarde e saí para caminhar. Não planejei nada, só andei. Voltei com uma ideia que não teria surgido entre mensagens e e-mails. Montaigne vivia assim, deixando a mente vagar. O digital é útil, mas não pode ser dono de nós. Experimente e sinta o espaço que se abre. Priorizar o essencial é outro passo. Montaigne não se perdia em frivolidades. Ele ia ao que importava. Um bom vinho, uma conversa, um pensamento solto. Hoje, nos afogamos em tarefas, compromissos, coisas que achamos que temos de fazer. Pare e pergunte o que realmente conta. Corte o resto sem dó. Fiz esse exercício há pouco. Listei o que ocupava meu dia e risquei metade. Reuniões que não levam a nada, hábitos que só enchem tempo. Sobrou o que me faz vivo: escrever, estar com quem amo, pensar. Montaigne nos ensina que o essencial é pouco, mas suficiente. Tente riscar algo da sua lista hoje. A escrita reflexiva cabe no século XXI como um antídoto. Estamos tão cheios de opiniões alheias que esquecemos as nossas. Pegue um caderno e escreva sobre o que te move ou te trava. Montaigne usava isso para se encontrar, e você pode também. É uma prática que não precisa de Wi-Fi, só de você. A pausa intencional é ainda mais urgente agora. O ritmo do mundo é uma corrida sem fim. Trabalho, redes, notícias. Parar é resistência. Sente-se no quintal ou só feche os olhos no sofá. Montaigne parava para ouvir os pássaros. Você pode ouvir o vento. 5 minutos já mudam o dia. Questionar certezas é quase um ato de rebeldia hoje. Todo mundo grita verdades, mas poucas resistem a um olhar mais fundo. Na próxima discussão, ou na próxima manchete que te irritar, pergunte: que sei eu? Montaigne fazia isso com reis e guerras. Você pode fazer com o chefe ou o vizinho. A dúvida te deixa mais livre. Desconectar-se do digital é um grito de independência. Não é sobre odiar a tecnologia, mas sobre usá-la sem ser usado. Montaigne não tinha telas, mas tinha distrações, e escolhia ignorá-las. Deixe o celular no outro cômodo por 1 noite. Leia, cozinhe ou só fique quieto. O essencial aparece quando o ruído some. Priorizar o essencial é cortar o excesso que o século XXI nos empurra. Estamos cheios de deveres que não pedimos. Montaigne vivia com pouco. Uma mesa, um livro, um amigo, e era rico assim. Faça uma limpeza na sua agenda, no seu armário, na sua cabeça. O que fica é o que te sustenta. Essas ferramentas não são regras, são convites. Montaigne não mandava ninguém viver como ele. Ele mostrava o que funcionava. Escreva uma página, pare por um instante, duvide de algo. Desconecte-se por 1 hora, escolha o que importa. Cada passo é um jeito de trazer a filosofia dele para o agora. Não espere resultados grandiosos logo. A escrita pode sair torta, a pausa pode parecer estranha, mas Montaigne nos lembra que o valor está no fazer, não no perfeito. Tente uma dessas práticas hoje, qualquer uma,
e veja como o dia se ajeita. Ele fazia assim, um ensaio de cada vez. O século XXI nos puxa para fora de nós mesmos. Montaigne nos puxa de volta. Suas ferramentas são simples, mas cortam o barulho como uma faca afiada. Elas nos devolvem o que perdemos: tempo, clareza, nós mesmos. Pegue uma e comece. O resto vem sozinho. Capítulo 8. Viver bem segundo Montaigne. Chegamos ao fim de uma caminhada, mas não ao fim da estrada. Michel de Montaigne, com sua pena e sua torre, nos guiou por um terreno que parecia distante, mas que se revelou nosso. Ele não nos deu um manual, mas uma bússola. Viver bem não é dominar a vida, é dançar com ela. E para isso, ele nos deixou 3 chaves: equilíbrio, curiosidade, leveza, que abrem portas para uma existência mais plena. Equilíbrio é a primeira lição que Montaigne martela em seus ensaios. Ele não era de extremos, nem santo, nem pecador, nem rei, nem mendigo. Gostava de vinho, mas não se afogava nele. Amava os amigos, mas não os sufocava. Vivia no meio, onde o chão é firme. Para ele, o excesso é o que nos derruba, e o equilíbrio é o que nos segura. Nós, ao contrário, oscilamos como pêndulos. Queremos tudo ou nada. O sucesso total, a felicidade perfeita. Quando não conseguimos, caímos no vazio. Montaigne nos puxa para o centro. Nem tanto, nem tão pouco. É uma arte sutil, que pede prática, mas que nos devolve a paz que o exagero rouba. Curiosidade é o segundo pilar. Que sei eu? Essa pergunta não era um peso para ele, mas uma chama. Montaigne olhava o mundo com os olhos de quem nunca termina de aprender. Escrevia sobre a morte, o amor, até sobre o jeito que comia, sempre querendo a entender mais. Era um homem que duvidava, mas que amava a dúvida como um presente. Hoje, nos afogamos em certezas baratas. Engolimos respostas prontas, compramos verdades que não provamos. Montaigne nos chama a parar e perguntar: por que penso assim? O que sei de verdade? Essa curiosidade não nos deixa mais fracos. Nos faz vivos, abertos ao que o mundo ainda pode mostrar. Leveza, por fim, é o toque que une tudo. Ele ria de si mesmo. Confessava suas falhas com um sorriso. Não carregava a vida como um fardo, mas como um casaco leve sobre os ombros. Minha profissão é viver, dizia. E vivia sem se prender ao que não podia mudar. Era uma leveza que vinha de soltar o medo, a vaidade, o excesso. Nós, presos ao peso, esquecemos disso. Cada erro vira uma corrente, cada plano frustrado, uma pedra no peito. Montaigne nos olharia com pena e diria: vocês estão carregando o que não precisam. Viver bem, para ele, é largar o supérfluo e dançar com o que fica. Essas 3 chaves, equilíbrio, curiosidade, leveza, não são teoria, são prática. Montaigne não as pregava de um púlpito. Ele as vivia na sua mesa, nos seus passeios, nos seus rabiscos, e nos convida a fazer o mesmo. Não é sobre virar outro Montaigne, mas sobre encontrar nosso jeito de viver bem com o que ele nos ensina. Comece com equilíbrio. Olhe para o seu dia, onde você exagera. Talvez seja no trabalho, nas telas, nas preocupações. Corte um pedaço disso, não tudo, só um pouco. Semana passada, decidi parar de checar o celular a cada hora. Não foi perfeito, mas senti o ar entrar. Montaigne diria que é assim que se começa. A curiosidade vem em seguida. Pegue algo que você acha que sabe, uma opinião, um julgamento, e vire do avesso. Pergunte por quê, até cansar. Fiz isso com o medo bobo que eu tinha, e ele desmoronou como castelo de areia. Montaigne vivia perguntando, e cada dúvida o deixava mais rico. Tente isso hoje. A leveza é o passo mais doce. Ria de um erro seu, não com raiva, mas com graça.
Ontem, derrubei café na camisa e, em vez de xingar, ri alto. Foi pequeno, mas libertador. Montaigne confessava suas falhas como quem conta uma piada e nos chama a fazer o mesmo. Solte o peso de ser sério demais. Viver bem, segundo Montaigne, não é complicado. Não precisa de retiros caros ou horas de meditação. É uma escolha diária, buscar o meio, perguntar mais, carregar menos. Ele fazia isso com um copo de vinho na mão, olhando as colinas. Nós podemos fazer no ônibus, na cozinha, onde for. Esse convite é seu agora. Não acredite em mim, experimente. Pegue uma dessas chaves e gire na fechadura da sua vida. Talvez você equilibre uma tarde cheia, ou questione uma certeza antiga, ou ria de um tropeço. Montaigne não queria discípulos, queria companhia nessa dança. Eu comecei assim, sem grandes planos. Escrevi sobre um dia ruim, parei para ouvir os pássaros, deixei uma briga passar sem me prender. Não virei sábio da noite para o dia, mas senti um alívio que não esperava. Montaigne nos mostra que viver bem não é o destino, é o caminho, torto e tudo. O século XXI nos puxa para o barulho, mas Montaigne nos puxa para dentro. Suas lições são um sussurro contra o grito do mundo. Você não precisa ser tudo, saber tudo, carregar tudo. Equilíbrio, curiosidade, leveza. 3 palavras simples que mudam o jeito de acordar. Não espere resultados de cinema. A vida não vira um conto de fadas, mas ganha cor. Montaigne não prometia milagres. Ele prometia presença. Tente por uma semana. Viva um pouco como ele. E veja o que brota. O que você tem a perder além do peso. Ele morreu em paz, em 1592, com a mesma calma que escrevia. Não deixou um império, mas um jeito de estar no mundo que ainda respira. Viver bem, para Montaigne, era isso. Estar aqui, inteiro, sem forçar. Nós podemos roubar um pedaço dessa calma para nós. Esse capítulo é um começo, não um fim. As chaves estão na sua mão. Equilíbrio para não cair. Curiosidade para não parar. Leveza para não afundar. Montaigne nos entrega isso com um aceno, como quem diz: tente, é seu. Pegue o mar e saia por aí. Então vá. Viva um dia com menos pressa, mais perguntas, um riso solto. Montaigne fez isso até o último suspiro. E olha onde chegou. Até você, até mim. Vamos experimentar essa abordagem, nem que seja por um instante, e ver o que ela nos traz. Este é o convite final. Viva bem, como ele viveu. Não é sobre perfeição, mas sobre presença. Sua, minha, nossa. Montaigne nos espera na próxima página em branco da sua vida. O que você vai escrever nela? Conclusão. Um novo começo com menos peso. Chegamos ao fim de uma estrada que começou com um peso nos ombros. Lá atrás, falamos do fardo que carregamos, a preocupação que nos sufoca, o medo do que os outros pensam, a ânsia por um futuro que não seguramos. Era um terreno conhecido, mas pesado, onde cada passo parecia afundar mais. Michel de Montaigne entrou nessa cena como um guia improvável, com sua pena torta e sua voz calma, nos mostrando que há outro jeito. A jornada foi simples, mas não pequena. Passamos pelo excesso de expectativas, de perfeição, de controle, e fomos soltando, pedaço por pedaço. Ele nos ensinou a aceitar o que não muda, a rir das nossas falhas, a deixar os outros serem quem são. Cada capítulo foi um passo para longe da prisão que construímos, rumo a uma liberdade que não exige nada além de coragem. O desapego, como Montaigne viveu, não é um truque de mágica. Não faz o mundo parar de girar, nem apaga os problemas. Mas muda o jeito que olhamos para ele. Parar de se importar com o supérfluo, o julgamento alheio, o plano que falha, o erro que já passou. É como tirar pedras de uma mochila cheia. O caminho não muda, mas os ombros agradecem.
Essa é a mensagem que fica: viver de verdade começa quando soltamos o que não importa. Montaigne não corria atrás de glórias ou certezas. Ele vivia o dia, com equilíbrio, curiosidade, leveza. Não era perfeito, bebia, divagava, esquecia coisas, mas era livre. E nos convida a buscar essa mesma liberdade, não nas grandes revoluções, mas nos pequenos gestos. Eu senti isso na pele enquanto escrevia. Tentei largar uma preocupação boba, um e-mail que não respondi a tempo, e, em vez de remoer, deixei estar. O céu não caiu, e o dia seguiu mais claro. Montaigne estava certo. O que não carregamos nos deixa mais inteiros. Não é sobre virar outro homem do século XVI, mas sobre roubar um pedaço da calma dele para nós. O mundo lá fora não vai parar. As telas vão piscar. As vozes vão cobrar. O tempo vai correr. Mas você pode escolher o que leva consigo. Montaigne nos deu ferramentas. Escrever o que pesa. Parar por um instante. Duvidar do que parece certo. Elas não resolvem tudo, mas abrem um espaço onde a vida respira. E é nesse espaço que começamos de novo. Então, este é o convite. Pegue uma ideia destas páginas e experimente. Não precisa mudar sua vida inteira hoje. Solte uma expectativa, talvez com um amigo ou no trabalho, e observe o que acontece. Escreva sobre um medo, ou pare 5 minutos sem fazer nada. Montaigne vivia assim, um dia de cada vez, e olha onde chegou. Não espere fanfarras. O resultado pode ser quieto, um alívio no peito, um riso que escapa, um dia que flui. Viver bem, como ele nos mostrou, não é barulhento, é sutil, mas firme. Cada vez que você solta o supérfluo, dá um passo para um começo novo, com menos peso e mais de você. Estas palavras são um adeus e um olá. Adeus ao fardo que carregamos sem precisar. Olá a uma vida que não exige tanto de nós. Montaigne nos deixa com um aceno, como quem diz: eu fiz do meu jeito, agora é com você. Ele viveu de verdade. E nos desafia a fazer o mesmo, não amanhã, mas agora. Vá lá fora e tente. Aplique uma dessas ideias, qualquer uma, e veja o que ela te traz. O primeiro passo é seu, mas o caminho já foi trilhado por um homem que sabia que parar de se importar com o que não importa é o que nos faz livres. Comece hoje e sinta o peso cair.